Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre o espaço rural brasileiro, aprofundar um pouquinho a respeito desse tema, pensar quais são as características do espaço rural e estabelecer um paralelo ou uma comparação, uma diferença com o espaço urbano. Importantíssimo refletir sobre o tema, porque há no meio rural a importância das atividades que são desenvolvidas nesse espaço. E nesse sentido, eu pergunto para vocês, vocês vivem no espaço rural ou no espaço urbano? Conseguem estabelecer essa diferença entre um e outro? Então, pensemos nos conceitos do que é o espaço rural e do que é o espaço urbano. E aí, temos ali, o espaço urbano é a área de elevado adensamento populacional. O que seria esse elevado adensamento populacional? Uma grande concentração de população em uma determinada área, certo? Com a formação de habitações justapostas, então também há essa concentração de habitações, né? A verticalização, a quantidade de prédios, de atividades ali, né? E esta parte nós chamamos de cidade, onde há essa grande concentração de população e de atividades que são desenvolvidas, nós chamamos de espaço urbano. Mas quando eu penso no espaço rural, essa é uma característica do Brasil, pensar em espaço urbano, espaço rural, como o espaço geográfico brasileiro está organizado. Então, o espaço urbano, as cidades brasileiras com essa grande concentração de atividades. E aí, quando eu penso no espaço rural brasileiro, que características eu tenho? Conjunto de atividades primárias, praticadas em áreas não ocupadas por cidades e também não ocupadas por grande concentração ali de população. As imagens aqui já mostram para nós quais são as principais atividades desenvolvidas no campo, desenvolvidas no espaço rural. Então, quando eu digo espaço rural, quando eu digo campo, eu estou falando de uma porção do território onde se desenvolvem atividades como a agricultura, a pecuária, entre outras. Mas essas atividades desenvolvidas no campo, no espaço rural, atendem às necessidades das pessoas que vivem nas cidades. Então, existe uma inter-relação entre espaço rural e urbano no Brasil. Nós dependemos do que tem no campo para atender às nossas necessidades na cidade. E aí a gente vai ter ali quais atividades são desenvolvidas no campo e quais são desenvolvidas na cidade, ou seja, quais são desenvolvidas no meio rural e quais são desenvolvidas no meio urbano. Então, ali no meio rural, nós vamos ter a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a colaboração entre vizinhos, por exemplo, para o cultivo, principalmente em áreas ali de pequenas propriedades rurais. Então, são características do espaço geográfico rural. E no Brasil, nós vamos ter uma divisão de áreas de latifúndios, vamos dizer assim, de grande atividade econômica e outras áreas que são menores, os minifúndios. Então, existe essa divisão na forma de desenvolvimento das atividades do espaço rural. E no espaço urbano, a gente vai ter ali uma concentração de indústria, de comércio, né, de escritórios, deslocamento através do transporte coletivo, com uma grande quantidade de carros, de veículos para desenvolver essas atividades nas cidades. Então, existe essa diferença. No campo, nós tivemos ao longo do tempo, no Brasil, mudanças importantes. O emprego cada vez maior de tecnologia, por exemplo, foi um fator importantíssimo para o desenvolvimento no campo, para melhorar as atividades no campo. A alta mecanização foi um fator decisivo, que acabou fazendo com que as pessoas saíssem do campo para morar na cidade, porque a necessidade de mão de obra era cada vez menor no espaço rural. Então, teve uma mudança, né, pela modernização, e a alta produtividade acontece nesse momento, com esse emprego maior de tecnologia, principalmente das grandes áreas produzidas, dos grandes produtores rurais. E aí, desse emprego de tecnologia, a gente vai ter ali, além dessa questão da alta mecanização, que é o quê? O uso de máquinas ao invés da mão de obra humana. Por isso que acontece o êxodo rural, a saída do campo para a cidade.
mas a cidade continua dependente das atividades que acontecem no campo. É importantíssimo a gente pensar nessa relação, tanto na questão do emprego de tecnologia, quanto na relação entre campo e cidade no espaço geográfico brasileiro. Nesse vídeo nós falamos sobre o espaço rural brasileiro e as diferenças com o espaço urbano. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.